Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma reflexão. E para o dia de hoje eu estou trazendo uma reflexão que para alguns pode colocar em contraposição com os valores que guardamos por herança, ou melhor até tradição ou imposição religiosa. Mas vamos refletir e reagir com base naquilo que nos deixou Jesus e que a doutrina espírita também nos esclarece. Para essas reflexões eu quero informar que todos os pensamentos aqui contidos estão amparados nos livros O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta se declarar espírita, é preciso se comportar espírita. E como fazer isso sem conhecer a doutrina? Sim, todos nós precisamos ler muito. Hoje não temos mais desculpas. Se no passado faltaram informações, hoje temos informação disponível a todos. Vamos nos informar. E se algum material que estamos trazendo lhe causar espanto, pode ter certeza, isso é muito bom. Confirme nos livros e todos teremos melhorado um pouco. Vamos falar sobre as desigualdades. Como podemos explicar que alguns indivíduos têm tudo na vida, beleza, saúde, fartura, vivem da ostentação e do luxo e da riqueza, enquanto outros vivem absolutamente sem recursos, sem dinheiro, não têm o que comer e vivem se arrastando pelos cantos? Como explicar que uma pessoa que está prestes a praticar o suicídio, este ato covarde, se a dor do sofrimento, da humilhação que está fugindo se ela soubesse que a dor do sofrimento e da humilhação que está fugindo vai piorar muito? E por quê? E por que as pessoas cometem o suicídio? Provavelmente, além de ser um ato covarde, é porque não sabem que a vida continua depois da morte. Depois da morte do corpo físico, é porque o seu sofrimento vai piorar muito. Se ela soubesse disso, talvez ou certamente não faria tal coisa. A vida continua. Este corpo que usamos agora é um empréstimo divino para a continuidade do nosso progresso moral. Uma pessoa que comete o suicídio comete um dos maiores crimes contra si mesmo, é uma ofensa gravíssima a Deus. Uma pessoa que está prestes a se suicidar acredita que o sofrimento termina com a morte e se engana muito, porque tudo vai piorar. O sofrimento no Vale do Suicida será muito aumentado. Mas quem faz isso? Quem acredita no nada depois da morte. Nosso espírito é imortal e cada vez que encarnamos é uma nova oportunidade de quitar débitos das encarnações anteriores e assim continuar o nosso progresso moral. E os nossos inimigos, e que ninguém acredite que ao ofendermos ou prejudicarmos outras pessoas, que ninguém aqui na terra, nenhum sacerdote de que natureza for, tem procuração divina para lhe dar o perdão que não seja do próprio ofendido e Deus.
E mais, o perdão ocorre com um arrependimento sincero e, acima de tudo, através da reparação do mal causado. Que ninguém acredite que o perdão é tão simples como confessar o crime a um sacerdote, que através deste indivíduo, sacerdote, será perdoado e estará pronto para cometer outros crimes. Nada disso. As palavras foram ditas por Jesus há 2000 anos atrás. Basta confirmarmos aqui. E Jesus disse: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça de que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao juiz oficial e te encerre numa prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás de lá enquanto não houver pagos até o último ceitil. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. O porvir do nada. Céu, inferno, morreu, acabou. O céu ou inferno, de Allan Kardec, né? Tudo isso que nós vamos, as reflexões estão contidas também no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A teoria absurda de que só quem é muito ingênuo acredita nisso, no céu e no inferno. Onde estaria a justiça do Criador, bom e justo, se permitisse que uma pessoa que se visse livre dos seus crimes quando a vida acaba? A teoria do céu e inferno, ou tantas outras de fogo eterno, talvez é pouco para alguns crimes. E como ficaria aqueles que foram prejudicados por esses criminosos? O que Jesus disse há 2000 anos atrás e que hoje pode ser confirmado pelos nossos amigos espíritos é que milhares de espíritos encontram-se pagando suas penas no umbral e que muitos são açoitados pelas que foram suas vítimas aqui na terra. A caçada é feroz, conforme Jesus disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Precisaremos fazer a coisa certa. No caso da miséria e do sofrimento, não se rebelar contra Deus e continuar que no tempo certo tudo se resolverá. A reencarnação. Não é o Espiritismo que está dizendo isso agora, porque Jesus já havia dito a Nicodemos há 2000 anos atrás, conforme o diálogo que extraímos da Bíblia. Entre os judeus havia um homem chamado Nicodemos, e havia um homem chamado, um notável entre os judeus, uma pessoa muito influente. Ele foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse contigo. E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Palavras de Jesus para Nicodemos há 2000 anos atrás. Ele já dizia da renovação, do renascimento, mas naquela época não tinha sido entendido nem por esta pessoa de muito saber que se chamava Nicodemos. E para aqueles que ainda têm dúvida e perguntam: mas como que eu vou saber o que é certo, o que é errado? Onde está escrita a lei? Assim como Allan Kardec, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, pergunta: onde está escrito as leis de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Ou seja, todos nós no íntimo, pode ser quem for, estemos gravados. Quando fazemos alguma coisa, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Podemos se enganar, sim, mas nós sabemos. E a doutrina espírita, hein? Como ela pode ajudar? A doutrina espírita não é uma religião a mais. A doutrina espírita é uma doutrina de vida, é uma ciência.
É um compêndio de ensinamentos que nos ajudam a servir a Deus, atendendo à vontade do Criador e assim progredirmos. E que ninguém espere milagres da doutrina, pois não verá. O verdadeiro milagre está dentro de nós mesmos. As religiões antigas, sem menosprezo a nenhuma religião, mas todas as religiões surgiram num tempo de pouca sabedoria e muita superstição e crendices. E foi nesse cenário que surgiram as religiões. Todas imaginaram deuses com formas humanas e poderes sobrenaturais. Todas, sem exceção, submetem seus fiéis a cultos e obrigações que não trazem nenhum benefício para o indivíduo, apenas para satisfazer os critérios religiosos que lhes são impostos. Poucos ensinam e ficam presos a cultos a seus ídolos e cerimoniais. Quase tudo o que foi concebido numa antiguidade distante foi considerado sagrado e nem sequer tomam o cuidado de atualizar, mesmo à luz das novas descobertas pela ciência. Por outro lado, o Espiritismo veio para ensinar. Não criou nenhum culto, não tem símbolos, não tem ídolos. Aliás, um dos mandamentos omitidos pela Igreja. E o mais importante, não criou obrigação alguma para os seus seguidores. Não criou templos e nada similar. O Espiritismo ensina e recomenda o aprimoramento moral do indivíduo, que é o único caminho para ser recebido por Deus. Então, o que é o Espiritismo? No Espiritismo não existe idolatria a ídolos, não existe ídolos a serem adorados, não se fazem oferendas. A maior oferenda que se pode fazer não a um ídolo, mas ao nosso semelhante é a caridade, e a caridade gratuita, sem necessidade de retribuição. As casas espíritas não ostentam, são abrigos muito humildes, nascem a partir da bondade de pessoas inspiradas em fazer o bem e que recebem suas casas, a princípio, os necessitados. Nada se pode cobrar ou extorquir pela caridade que se vem a fazer na própria casa espírita. O que Jesus já disse e que Lucas nos falou através do seu evangelho. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Lucas capítulo 12, o que quer dizer que pessoas que foram dotados, por exemplo, da mediunidade, que são dotados da bondade, elas receberam a mediunidade de graça, e de graça ela tem que fazer a caridade. A arrecadação de fundos para a manutenção dessas casas é obtida através de forma espontânea dos frequentadores e assistidos, por iniciativa dos colaboradores da casa para ajudar no pagamento das despesas da mesma. Pode-se organizar eventos gastronômicos, rifas, etc., sem, contudo, causar nenhum tipo de constrangimento aos frequentadores da casa. Um dos objetivos da casa espírita é auxiliar doentes, seja do corpo ou da alma. O outro grande objetivo da casa é a educação dos novos médios e passar o conhecimento da doutrina aos frequentadores da casa. A doutrina espírita pode ajudar os doentes do corpo e da alma? Sim, claro, mas não há nenhum milagre nisso. É puro trabalho com os espíritos necessitados de esclarecimento e magnetismo, que os outros cultos religiosos não sabem ou ainda não aceitam. A ajuda dos necessitados nas casas espíritas é uma forma de receber novas pessoas e que, através do auxílio que recebem, sejam convidados aos ensinamentos que a doutrina espírita pode lhes proporcionar. A cura espírita é uma forma sempre de atrairmos outras pessoas para a casa espírita. Sejamos bons e, mais uma vez, peço a Deus que nos abençoe e nos ilumine a todos. Graças a Deus e graças a Jesus.